Olá, gente, mais um vídeo bombástico do Ciro que está mexendo com a esquerda brasileira. A imprensa está preocupada, o consórcio está dizendo entre eles para parar de dar voz para o Ciro. O Lula parece que já deu uma bronca nas emissoras de televisão dizendo, ó, se for para ficar chamando o Ciro Gomes para me destruir aí, a coisa vai ficar feia. E o que é a coisa ficar feia? A coisa ficar feia é cortar a verba. Então você quer matar de susto, né? Quer que essa turma tenha um ataque cardíaco? Fala que você vai cortar a verba deles que acabou, né? Eles viram rapidinho o jogo. Começaram a querer falar mal do governo agora há pouco, porque estão vendo que o negócio vai descambar, né? O negócio vai dar ruim, gente. Vai dar ruim. Eles não sabem governar, tá? O Brasil está derradeiro. Vocês viram que o Haddad sumiu? Olha o que o Ciro Gomes falou, mais um vídeo do Cirão que eu coloco para você aqui agora, deixando a cambada de cabelo em pé e nós vamos comentando. Vamos ouvir. Fernando Henrique, Collor, é tudo igual. O que está acontecendo? O Brasil hoje, Lígia, paga para os seus trabalhadores o menor salário mínimo das Américas. Se você pegar lá de cima, perto do Polo Norte, o Canadá, né, e descer até a Argentina, lá no extremo do Polo Sul, o pior salário mínimo das Américas é o do Brasil, salvo uma exceção que não vale senão para confirmar a regra, que é a Venezuela. Um país desastrado, governado por uma ditadura corrupta, que também tem o apoio do Lula e do PT. Isso daqui é a maior prova de que o Ciro está disposto a jogar no ventilador tudo que ele sabe do PT. Primeira coisa que ele está dizendo aqui, que joga muito contra a imagem bonitinha que a imprensa vendida está tentando construir do Barba. Que sim, o salário mínimo no Brasil continua sendo um salário miserável. E o pior, né? Com o aumento desse, por exemplo, do pacote de arroz aí, que está batendo R$50, cada vez mais o salário mínimo está perdendo a sua força. Outra coisa que o Ciro fala aqui, que é o que aconteceu agora com a Globo, né? De repente, depois que o Nicolás Maduro deu um sacode no jornalista da Globo, agora o Maduro virou, né? Da noite para o dia, então, virou ditador para a Globo, né? E isso que o Ciro Gomes fala é, para o Lula, a maior blasfêmia que um ex-companheiro pode dizer e o selo de quem já rompeu qualquer tipo de relacionamento com o Barba. Falar da ditadura venezuelana. O Lula tem uma paixão avassaladora pela política da Venezuela, porque a Venezuela é exatamente aquilo que o Lula gostaria que o Brasil fosse, completamente, né, encabrestada, o povo dominado pela ditadura chavista, continuista com, né, esse Maduro. Ou seja, Maduro é pançudo, né, desculpa falar, fuma charutos de $2.000, seus filhos comem do bom e do melhor, estudam nas melhores escolas, não é verdade? Mora em mansão, mas o povo vive de assistencialismo barato, escravo do sistema, e o Ciro mandou essa na lata, o que mostra que as relações acabaram mesmo. Ele vai trazer mais verdades avassaladoras aqui, preste atenção. Qual é a explicação para a maior economia abaixo do Rio Grande, que separa os Estados Unidos do México? Quer dizer, do México para baixo, o Brasil é a economia mais rica de todas. Por que a economia mais rica de todas paga o pior salário mínimo? Não é por causa da economia, é por causa da ruína das contas públicas. Estados, União, municípios, e vinculações do salário mínimo, por exemplo, com aposentados ou com determinadas categorias profissionais. Num certo momento, os engenheiros ganharam o direito a 8 salários mínimos e meio, que ninguém cumpre, e professores de algumas categorias universitárias conseguiram indexadores e tal. Então, em vez de você deixar o salário mínimo livre para fazer a grande ferramenta de distribuição de renda num país como o nosso, você começou a aviltar o salário mínimo. Então, meu pai, por exemplo, morreu indignado com essa denúncia que você está fazendo. E era contra a ditadura, contra o Temer, contra o Fernando Henrique. Qual era? Ele contribuiu a vida inteira para o INSS para 10 salários mínimos. Quando se aposentou-se ganhando um salário mínimo e meio.
É muito injusto, né? Achataram o salário mínimo Claro. violentamente. O que não deixa de ser uma grande e grave quebra de contrato do governo com os aposentados. Mas eu quero lembrar que nós lutamos muito para chamar a atenção dessa deformação na reforma da Previdência, passou um rolo compressor e o Lula e o PT não tocaram no assunto. Essa é a nossa tragédia. Os reacionários, os conservadores, aqueles que estão se lixando para a vida do povo trabalhador, fazem das suas. Vocês viram aí o lucro aumentando exorbitantemente. E a esquerda brasileira, vendida como é o PT e o Lula, infelizmente vão lá no discurso. Agora, esquerda brasileira vendida como é o Lula para quem? Né? Daqui a pouco, gente, vocês vão ver o Ciro abrir a boca e contar aquilo que muitos de nós já sabemos. Esta sanha do Taxade, né? Está sendo chamado de Taxade, o ministro Haddad, o homem da taxa, né? O taxador Fernando Jaiminho Haddad, desesperado em cima dos recursos e toda a fonte de recursos sem deixar passar absolutamente nada, desde taxando comprinhas ridículas de sites chineses, que agora tem que pagar a taxa também, até esse enfrentamento que eles estão agora em cima do Mercado Livre, da Uber, né, do iFood, não é? Tentaram sindicalizar uma categoria e não deu certo porque a reação foi forte do povo brasileiro, mas vai meter imposto, vai meter tributo. O entregador e o motorista de aplicativo vai ganhar menos, a empresa vai pagar menos porque ela vai pagar mais impostos e o imposto seu, que ela vai taxar você também. Tá? E do que você ganhar, você também, que é motorista de aplicativo, entregador por aplicativo, Mercado Livre, iFood, afins, também vai ganhar menos e o governo arrecadando milhões e milhões por mês, porque eles precisam pagar quem eles devem e eu tô vendo que daqui a pouquinho o Ciro Gomes vai contar, né, o que está acontecendo. Todos pagam o pior salário mínimo, não é por causa da economia, é por causa da ruína das contas públicas, estados, União, municípios e vinculações do salário mínimo, por exemplo, com aposentados ou com determinadas categorias profissionais. Num certo momento, os engenheiros ganharam o direito a 8 salários mínimos e meio, que ninguém cumpre, e professores de algumas categorias universitárias conseguiram indexadores e tal. Então, em vez de você deixar o salário mínimo livre para fazer a grande ferramenta de distribuição de renda num país como o nosso, você começou a aviltar o salário mínimo. Então, meu pai, por exemplo, morreu indignado com essa denúncia que você está fazendo. E era contra a ditadura, contra o Temer, contra o Fernando Henrique. Qual era? Ele contribuiu a vida inteira para o INSS para 10 salários mínimos. Quando se aposentou-se ganhando um salário mínimo e meio. Por quê? Porque achataram o salário mínimo violentamente. O que não deixa de ser uma grande e grave quebra de contrato do governo com os aposentados. Mas eu quero lembrar que nós lutamos muito para chamar a atenção dessa deformação na reforma da Previdência, passou um rolo compressor e o Lula e o PT não tocaram no assunto. Essa é a nossa tragédia. Os reacionários, os conservadores, aqueles que estão se lixando para a vida do povo trabalhador, fazem das suas. Vocês viram aí o lucro aumentando exorbitantemente. E a esquerda brasileira, vendida como é o PT e o Lula, infelizmente vão lá no discurso, agora fala de mulher, fala de negro, fala de gay, fala de não sei o que e tal, todos os assuntos importantes, mas tocar na ferida mesmo, que é a distribuição de renda, taxar os mais ricos, isso daí fica só para a véspera das eleições.